Olá, meu nome é Felipe. Eu vou demonstrar como nosso grupo fez a stack de microserviços rodando localmente com Docker. Bom, vamos começar aqui mostrando a estrutura do Docker. Cada microserviço aqui tem um Dockerfile, né? Nas dificuldades do projeto, nós tivemos que fazer algumas correções, tanto de biblioteca, do Go, na geração aqui do GoSun que ele utiliza. Aqui no arquivo de imports também foi preciso fazer algumas correções. Acho que mais aqui no Evaluator aqui também. Então, bom, cada arquivo tem seu Dockerfile, obviamente. Então já cada microserviço está separado, né? Aqui eu tenho Docker Compose, tá? Cada serviço tem seu próprio banco de dados isolado. O Alt guarda os dados de autenticação. O flag armazena as flag feature que são geradas pelo usuário. E o target ele mantém essas regras guardadas, o banco de target. E além disso também a gente tem um Redis aqui, que ele funciona como um cache. Aqui embaixo tem os microserviços, né? Cada um rodando individualmente. É, e aqui embaixo eu tenho basicamente os volumes para cada microserviço, né? Fazendo aquele resumo, né? Que o Alt ele vai ser responsável por gerar autenticação, o flag gerencia as flags e depende do Alt Service, tá? O target aplica as regras de target, também ele vai ser conectado ao Alt Service, ele depende do Alt. E o Evaluation Service ele avalia se uma flag deve estar ativa ou não para o usuário. Então ele consome do flag e do target service e do Redis também. E o Analytics ele só vai coletar esses eventos, né? E métricas e ele depende também do Evaluation Service. Beleza, todos estão rodando aqui com os seus volumes separados, né? A parte de banco ali para ter persistência nos dados e utilizando a mesma network, que é a TMNet, no modo bridge, tá? Bom, aqui eu vou fechar aqui essa parte agora e vou demonstrar um pouco aqui como é que ficou, tá? É, Primeiro eu vou fazer uma validação aqui dos serviços. Tem um forzinho aqui que eu já deixei separado. Ele faz um health check aqui do serviço, então tudo ok. Agora eu vou eu vou verificar a flag que eu criei, né? Vou jogar aqui, ó. Então eu estou simulando como se fosse um serviço de e-commerce, tá? Então, qual a flag? Eu criei uma flag de frete grátis, onde depois eu vou segmentar os usuários para que 50% dos usuários apareçam essa flag ou 75% dos usuários apareçam essa flag de frete grátis. Então imagine que o usuário vai entrar ali na conta dele e alguns usuários vão ver o cupom de frete grátis e outros não. Então eu já criei esse cupom. Vou pegar aqui o curlzinho aqui que eu fiz. Vou jogar aqui, ó. Aqui. É esse cara. Então, aqui eu estou usando já o target. Então eu tenho a flag frete grátis com a porcentagem de 75% que vai aparecer para os usuários, tá? Agora eu posso fazer a avaliação dos usuários.
Eu venho aqui, posso criar um aqui, ó. Criar aqui user 1, ele criou, e venho aqui e crio um user 2. Tá, criei esses dois. Automaticamente ele vai ser consumido aqui pela fila no, no SQS. Depois eu posso vir aqui e conferir aqui no Dynamo. Ó, então, os dois usuários que eu criei. Para um usuário não vai aparecer a flag e para outro vai aparecer. Usuário 1 e 2. Ok? Posso verificar aqui também no log do Analytics Service, onde ele recebeu as mensagens que foram consumidas pela fila e processou no Dynamo. Tá? Agora vamos falar um pouco da estrutura do Kubernetes, do mesmo projeto, Toggle Master. Bom, a estrutura do projeto está dividida em namespaces para cada serviço, como foi pedido no trabalho. Para cada microserviço tem um namespace dedicado, certo? Vindo aqui no projeto, nós adaptamos ele para subir totalmente em Azure, né? Então aqui nós temos a estrutura do projeto nos repositórios. Primeiro a gente subiu os componentes, né? A arquitetura, a parte de infra a gente subiu com Terraform. Então aqui tem os arquivos do Terraform, né? As configurações que a gente fez. A gente utilizou um resource group para colocar toda a estrutura dentro da Azure, a criação do Cosmo, DB que a gente usou, a criação dos hot tables, criação do Redis, do AKS. Então a gente criou tudo com a infra as code, com Terraform. Pulando aqui para o outro repositório que nós utilizamos também. Nós criamos um app repo, que na real é um repositório dos microserviços, né? Então aqui eu tenho o Dockerfile e tenho toda a parte estrutural do microserviço, a parte da aplicação mesmo, onde foi disponibilizado pela FIAP. Nós fizemos aqui um fork, puxamos para cá, fizemos algumas correções, né, em alguns arquivos e disponibilizamos aqui no GitHub. Aqui a gente criou o mesmo esquema, um Dockerfile, né, para cada microserviço, claro, e a gente fez uma actions aqui para ele gerar a imagem lá para o ACR. Então aqui dentro eu tenho um gatilho que dispara aqui o job. Então ele cria a imagem para cada microserviço e manda lá para o ACR que a gente criou aqui na Azure. Ele manda para cá, de acordo com a versão da imagem. A gente fez uma correção aqui. Por exemplo, a gente fez uma correção aqui em qualquer microserviço desse. Ele já gera a imagem e já manda para cá. A gente pega o hash dela, né? Obviamente. Vem aqui no GitOps, que foi outro repositório que a gente criou também, que é esse aqui. Aqui é exclusivamente sobre o projeto, né? Aqui eu coloquei algumas coisas sobre o projeto, a ordem certa, né? Porque tem uma ordem. O out é o primeiro, depois vem o flag, o target, o evaluation, o analytics. E aqui a gente colocou o projeto dentro de environments, dessa ramificação. E aqui cada microserviço tem o seu deployment e os arquivos relacionados ao Kubernetes. Aqui dentro eu mudo a imagem aqui na imagem do container, ele vai buscar lá do ACR e aí eu consigo fazer o versionamento, tá, da imagem.
Para todos os outros microserviços tem a mesma lógica de deployment e imagem. Deixamos também aqui no o HPA aqui do Analytics, a gente colocou de 2 para 10. Aqui também o HPA no Evaluation, a gente deixou de 3 para 10, certo? Então, basicamente essa é a estrutura. É, relacionado à diferença do propósito, né, entre três data stores utilizados, né? Foi basicamente o Postgres Flexible aqui que a gente utilizou, que é esse cara aqui. A gente teve uma dificuldade que ele não, na conta gratuita aqui que a gente está usando da Azure, ele não tinha disponibilidade, a gente teve que criar ele em uma outra região. A gente criou na West US aqui e criou um private link para poder funcionar ele no nosso AKS, porque o AKS ficou em outra região. Mas deu certo no final, a gente conseguiu utilizar o private link e aí ele se conectou normalmente aqui no cluster, tá? E aí aqui a diferença é que o Postgres Flexible da Azure ele guarda os dados relacionais críticos, né? Como usuários e no nosso caso do microserviço, usuários, flags e tudo mais. O Redis Cache ele está no projeto para acelerar a avaliação de flags, como um cache mesmo de memória. Então, a gente tem mais agilidade, né, para avaliação dessas flags. E por último, o Cosmo DB, ele persiste os eventos analíticos em larga escala, né? Ele é garantindo performance e disponibilidade. Então, principalmente para relatórios, a pessoa quer ver aqui o item rapidamente, ela pode vir no Data Explorer aqui dele, assim como no Cosmo DB, que é a mesma coisa do Dynamo lá na AWS. Ele pode vir aqui e consultar na hora. Beleza? Então, basicamente, essa é a estrutura, como a gente fez o projeto na nuvem. E agora eu vou demonstrar um pouco como isso está funcionando, como ele está funcionando. Bom, primeira coisa, eu vou criar aqui a chave. O meu serviço continua sendo o mesmo de e-commerce. Crio a chave pelo Alt, ele vai me gerar essa key, a API key. Eu vou guardar ela aqui numa variável. Vou guardar ela aqui nessa variável. Só jogar aqui. Ele não ficar pedindo toda hora. Certo? E agora eu posso começar as validações. Então aqui primeiramente eu vou ver se todos estão healthy. Vou dar esse cara aqui. Todos estão ok, todos os serviços estão ok. Ok, beleza. E aí agora eu posso verificar as flags que eu tenho. Vou fazer isso aqui. Então eu venho aqui que eu tenho a flag frete grátis. Beleza, tudo certo. Eu tenho também, eu posso verificar as regras que eu criei para essa flag aqui. Então vejamos que eu tenho somente uma regra de 75% para o banner frete grátis. E aí eu posso avaliar os usuários, como eu fiz da outra vez. Né? Eu posso digitar aqui. Eu vou avaliar o usuário 2, deu true, e vou avaliar o usuário 3. Deu true também. Usuário 4, deu falso. E aí, eu posso verificar agora lá na minha fila. Eu abro aqui.
Eu abro aqui a fila, vejo se eles foram consumidos. Eles foram. Eu criei duas filas, tá? Uma é essa fila Toggle Master, que ele cai aqui e já é consumido. Depois ele dropa daqui, ele não fica. Aí eu criei uma fila Audit para a gente ver o que está entrando na fila. Então ele fica aqui registrado para a gente poder ter o controle. É uma fila de audição mesmo, para eu poder ver o que está entrando na fila. E aí aqui no Cosmo eu vejo se entrou aqui já. Aí, se eu quiser gerar um relatório, eu consigo ver aqui no Cosmo já as três avaliações que eu fiz de usuário. True e false. O nome do usuário aqui também. Certo? Para o HPA, tá? Para o HPA agora, vamos lá. Eu deixei ele monitorando aqui o tanto de pods que tem no Analytics e o tanto de pods que tem no Evaluation Service. E aqui a quantidade de réplicas, né? E a quantidade de CPU que ele está usando no total aqui, ó. Que é 70%, que é a margem que ele tem para poder escalar. Então, bom, eu vou rodar aqui um teste para ele poder escalar e a gente vai poder observar. Certo, aqui eu rodei aqui ele está criando lá e rodei aqui embaixo também usando o Ray para ele gerar para mim, para ele forçar a, a avaliação de usuários para eu poder escalar os pods aqui, ó. Vamos ver como é que está o andamento. Ó, já aqui já passou, o Analytics já passou, o Evaluation está chegando. Vou ver aqui. Ó, ver. Tá rodando aqui ainda. Uhum. Ó, aqui ele já começou a fazer o HPA. Que eu vou parar já o teste, pra ele parar de fazer a avaliação lá. Então vai ter muita coisa depois para ele poder normalizar. Posso notar aqui que o Evaluation ele criou alguns, né? Ele já está começando a diminuir aqui, ó. E o Analytics também, né? Ele criou aqui alguns pods para poder ajudar na avaliação, mas já está baixando também. Que eu já parei aqui o Ray, ele fez aqui, parei aqui também. Ele tá dando esse erro por causa de uma string que eu coloquei dentro do script, tá? Mas ele gerou aqui o looping para mim, que eu precisava. Aqui também, o Ray já parou aqui. E aqui ele já tá começando a normalizar aqui. Quando baixar aqui a CPU, ele já vai começar a normalizar e matar os pods sobressalentes aqui que ficaram, tá? Ó, Evaluation tem esses pods aqui ainda. No Analytics ainda tem esses caras aqui. Já tá, praticamente já. Os dois já estão normalizando, ele já vai começar a matar. Certo? Então foi isso, pessoal. Nossa apresentação dos serviços do nosso grupo.
Obrigado.